noite. Boa noite a todos. Mais uma semana juntos, mais um dia de estudo, mais uma oportunidade de aprendizado. E para iniciar o nosso trabalho da noite, vamos fazer uma prece. Jesus, Divino Mestre, sabemos, Senhor, que está sempre ao nosso lado. Olhos nublados pelo pranto, podemos muitas vezes não te ver, mas temos a certeza da tua presença no íntimo de nossa alma. E quando não percebemos as tuas pegadas junto às nossas, sabemos que nos carrega no colo. Fortalece nossa fé para que nos grandes sofrimentos jamais duvidemos do teu amor, nos amparando sempre. Ajuda-nos a não desistirmos de combater o bom combate, buscando na prece o ânimo e a coragem, para continuarmos lutando, ao invés de nos sentarmos à beira do caminho, vendo o tempo passar. Que assim seja. Lilian, que delícia você aqui, que saudades! Nossa, ganhei a noite, ganhei a semana. Desculpa, gente, é uma amiga querida que teve para partir e para outra cidade, então a saudade grita nessa hora, né? Bom, nós estamos estudando o livro Horizontes da Fala, de Miramês. E hoje a gente vai estar estudando com ele o capítulo 14, cujo título é Ondulações da Palavra. Neste capítulo, Miramês inicia nos dizendo o seguinte: mesmo com esforço, se for o caso, expresse um semblante de alegria e, através da fala, insira na mente alheia os mais puros dos sentimentos de amor. Olha que lindo o convite, né, de Miramês. Ele fala para a gente, mesmo com esforço, para a gente expressar esse semblante de alegria. Porque muitas das vezes a gente pode estar passando por uma dificuldade, a gente pode estar preocupado com alguma situação, e a gente sabe que o semblante mostra aquilo que a gente está sentindo, né? Então ele pede para a gente fazer esse esforço para mudar esse semblante, mostrar um semblante de alegria, tá? Porque assim, quando a gente falar, a gente vai estar conseguindo inserir na mente alheia esses sentimentos de amor. E como que seria essa questão de esforço, né? A gente já teve oportunidades em outras aulas aqui, né, em outros estudos, da gente estar falando do esforço. Eu lembro, inclusive, que eu trouxe para a gente a questão 909 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos se poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações. E os espíritos respondem para ele, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que nos falta é a vontade. Então já foi dito pelos espíritos que o que nos falta é a vontade, porque os esforços são mínimos. Aí, para poder, assim, trazer mais conteúdo para a gente em relação ao esforço, tem um livro que, inclusive, eu estou vendo aqui a Virgínia, a outra companheira também da casa, ela também gosta muito desse livro que eu vou estar falando para a gente hoje, Jesus no Lar. Neste livro, Jesus no Lar, tem um capítulo que Jesus fala da glória do esforço. E nesse capítulo, Jesus fala assim, que entre o ensino e aproveitamento, tudo vai depender do aprendiz. E nós estamos já aqui, algumas semanas, aproveitando esses ensinos de Miramês. Só que vai depender exclusivamente de cada um de nós, aprendizes da fala, de realmente nos aprimorarmos. O que somente vai ocorrer através do quê? Dos esforços de cada um de nós. Tanto que nesse capítulo deste livro Jesus no Lar, Jesus diz que a aquisição de qualidades nobres é uma glória infalível do esforço. Olha só, a aquisição de qualidades nobres é glória infalível do esforço. E ele ainda continua dizendo que todo homem e toda mulher que usarem as horas de que a gente dispõe na vida
correspondendo à beleza com que Deus se manifesta, depressa lhe absorverão a grandeza e sublimidade, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos de humanidade. Então a gente precisa usar das horas que a gente tem no nosso dia a dia. Só que ele diz mais, ele fala assim, quando a criatura somente paga naquela cota de tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Então, quantos de nós não empregamos o nosso tempo apenas naquele trabalho diário, profissional, para estar recebendo apenas aquela nossa remuneração, né, ligada à terra, né, a essa questão transitória do mundo, sendo que Jesus nos conclama a estar usando do tempo e da hora para a gente adquirir essas qualidades nobres através da glória infalível do esforço. Então, quando Miramês nos diz aqui neste texto que se for o caso de fazermos algum esforço, né, para demonstrar um semblante de alegria, que a gente faça esse esforço. Porque, vejam, a satisfação que nós teremos ao falar com o nosso companheiro nos colocará predisposto à esperança, doando ainda a quem nos ouve uma cota de paz, que só se processa de alma para alma. Então, nós é que vamos estar ganhando, olha, nós estaremos predispostos a essa esperança. Nós vamos nos encher de uma satisfação muito grande quando estivermos falando, né? Usando desse esforço e mudando o nosso semblante para falar. E vamos lembrar mais uma vez que esperança é aquele verbo esperançar, que é atitude, é ação, é um animar-se. Então, que a gente se encante, que a gente se anime, que a gente faça esse esforço de mudar o nosso semblante para que a gente possa falar, sim, transparecendo alegria para aqueles que nos ouvem. Porque se plasmares no serpentear dos sons que diriges ao outro a força dos sentimentos, o amor, a alegria, o otimismo, a esperança, o trabalho e o respeito às leis de Deus, aclimatar-te-ás neste ambiente, fazendo respeitar a vontade daquele que nos criou. Onde a Ara fala é agitar forças virgens da natureza. A gente já tem falado muito aqui, né, nos nossos encontros sobre essa questão de plasmar, da capacidade que nós temos de plasmar, de dar forma, de dar vida àquilo que passa pelo nosso íntimo, aquilo que a gente sente e que a gente pensa, que a gente transforma em falas, em atitudes. Tudo isso se transforma em formas realmente vivas. A gente já falou das formas, pensamentos. E olha só, ele fala que se a gente plasmar dessa forma, esse som, ondeando os sons, serpenteando os sons da nossa fala, a gente vai estar criando um ambiente para a gente, tá? A gente vai estar se climatizando neste ambiente. É aquela questão da aura que a gente já comentou, né? Aquele ambiente energético que a gente cria ao nosso redor. E ele fala que onde a Ara fala é agitar as forças virgens da natureza. E quando Miramês falou isso de agitar as forças virgens da natureza, eu me lembrei de uma questão que tem no Livro dos Espíritos, é lá na segunda parte, na questão 87, que foi afirmado que nós espíritos somos uma das potências da natureza. Nós espíritos somos forças da natureza. E somos também instrumentos de que Deus se serve para executar os seus desígnios providenciais. Então, como força da natureza, é certo que a gente pode, sim, ondular as nossas palavras nessa vibração do amor, da alegria, do otimismo e da esperança, agitando essas forças virgens da natureza e plasmando esse ambiente próprio para a execução dos desígnios do nosso Pai Celeste. Então, nós, como potência da natureza, força da natureza, nós somos, sim, capazes de ondear essa fala e agitando essas forças do pensamento, tá? Cumpre a nós compreender essa ciência do falar, de modo a despertar em cada criatura que nos ouve condições para que a sua própria mente se refaça por si mesma, no grande suprimento divino que existe dentro de cada um de nós. A fala
é ferramenta que obedece às mãos dos pensamentos na escavação sagrada. Então a gente precisa compreender essa ciência do falar, saber como usar dessas forças virgens da natureza e ondear a fala, o tom, o timbre, aquela carga energética de amor, de alegria, de otimismo que a gente pode colocar nas nossas palavras, tá? Porque o que a gente vai fazer usando dessa forma? A gente vai estar despertando na criatura que nos ouve essas condições para que ela renove, para que ela refaça a sua própria mente, tá? E essa questão de refazer a mente, tem um livro que eu já comentei com vocês, que eu estou lendo, que eu estou gostando muito, que é de Walter Oliveira, que se chama A Construção da Mente. Nesse livro, ele afirma que a nossa mente hoje nada mais é do que o resultado de todo um processo evolutivo ocorrido ao longo dos milênios, sem que absolutamente nada se tenha perdido. Nada se perdeu até hoje, tá? Tudo, todas as experiências, tudo está gravado em nossa mente. Ele ainda menciona, nesse mesmo livro, A Construção da Mente, ele menciona um trecho do livro Evolução em Dois Mundos, em que André Luiz nos diz que nós somos levados a reconhecer o caráter recente desses conhecimentos psicológicos que estão destinados a automatizar as nossas aquisições morais, que vão estar nos habilitando a um mais amplo degrau de ascensão à consciência cósmica. É tudo muito novo ainda, é tudo recente essa nossa descoberta de como fazer, de como lidar com essas questões da mente, né? Mas nós estamos a caminho, nós estamos progredindo a cada dia, e a gente não pode perder a oportunidade de refazer esses automatismos que a gente traz de todas essas existências pregressas, né? A gente precisa fazer isso para a gente renovar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso falar. Como diz Miramês, todos trazemos em nós um suprimento divino, essa centelha divina. Na realidade, todos nós somos potências. Como diz o próprio André Luiz nesse livro Evolução em Dois Mundos, ele faz uma comparação muito linda que eu uso na evangelização com as crianças. Ele diz que nós somos bolotas de carvalho, mas que trazemos em nós essa árvore respeitável que seremos no futuro. Alguém já teve a oportunidade de pegar uma bolota de carvalho, de segurar uma bolota, aquela bolotinha pequenininha, e saber que ali tem aquela grande árvore? Gente, é muito lindo. Isso somos nós, essa potência que há em cada um de nós, do vir a ser, do que nós seremos um dia. Então, assim, da mesma forma que os espíritos arquitetos, eles usam do pensamento como se fossem mãos para estarem construindo, que a gente também possa fazer da nossa fala essa ferramenta que deverá ser utilizada pelas mãos dos nossos pensamentos para trabalharmos na seara do Mestre. O convite é constante, o convite é diário para a gente estar trabalhando. É um garimpo sublimado, onde a gente vai poder encontrar as maiores gemas preciosas da nossa existência. Porque essas gemas foram colocadas pelo Senhor dentro de cada um de nós, para o nosso uso, felicidade e defesa. É muito lindo saber que cada um de nós trazemos essas gemas. Mas quais serão essas gemas preciosas que nós trazemos dentro de nós? Melhor dizendo, quais são esses dons? Quais são os nossos talentos? Como usar esses talentos, então, para a nossa própria defesa e felicidade? É para o nosso uso. Está ele dizendo aí. E olha, é necessária a autoridade no falar. É aquela autoridade que inspira confiança e respeito pelo que é dito, sentindo e valorizando o que és. Aí, então, crescerás cada vez mais na propagação da tua palavra. Então, vamos despertar esses dons, esses talentos, usando cada um deles nessa nossa construção moral, porque somente com a evolução moral é que nós vamos ter realmente uma autoridade para falar. Vamos escutar Lucas, quando ele lembra de Jesus, lá no capítulo 4, versículo 32, dizendo: e muitos se maravilharam na sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade.
É desse poder que falamos. Autoridade gerada pelo amor, em combinação com todas as leis universais do Criador. Gente, quando Lucas menciona essa autoridade de falar de Jesus, sempre que eu leio, né, no Evangelho a questão da autoridade da fala de Jesus, eu me recordo dos livros de estudo sobre mediunidade, né, por conta do curso de mediunidade que eu estou na casa, eu me vejo em volta com muitos livros de mediunidade, sempre procurando aprender, porque a gente nunca sabe nada, a gente tem que ficar sempre buscando, né? E nesses livros consta que um dialogador, para esclarecer os espíritos numa reunião espírita, ele precisa ter autoridade no falar. Só que essa autoridade nada mais é do que a harmonia entre o que ele fala e o que ele realmente vive no dia a dia. Então, todos nós que trabalhamos como dialogadores, não só quem trabalha como dialogador, acho que isso cabe a cada um de nós, que estamos aqui aprendizes, né, como a gente viu no início aí. A gente está recebendo um convite para efetivar uma mudança concreta no nosso agir e no nosso falar. A gente sabe que essa mudança não ocorre do dia para a noite. Não é eu falar assim hoje, a partir de hoje terei autoridade no meu falar. Não é assim que acontece. Mas a gente precisa fazer um esforço diário para trazer esse evangelho de Jesus para a nossa vida de uma forma efetiva. A gente precisa fazer todo aquele esforço que a gente viu no início do estudo de hoje, para a gente estar aplicando, vivenciando, aprendendo com Jesus tudo que ele nos deixou. Porque olha só, existem pessoas que falam muito e desordenadamente, não dando oportunidade para que os outros exponham as suas ideias. Esses companheiros acabam ficando sozinhos, por não descobrirem que o tempo não foi feito somente para eles, e por colher o direito dos outros em relação à conversa. Gente, quando eu li isso aqui, acho que eu já comentei com vocês, eu me encaixo direitinho, acho que é por isso que eu estou trazendo esse livro para a gente aprender, Horizontes da Fala, porque eu sempre falei muito. E quando eu descobri esse livro, eu passei a observar o meu interlocutor, passei a ouvir. Aliás, eu falei assim que o grande exercício para mim foi de trabalhar como dialogadora numa mesa mediúnica, porque ali eu aprendi, estou aprendendo, né, a ouvir, tá? E não simplesmente ficar falando igual caiu o desenho, né? O vovô brincava comigo quando eu era criança e falava que eu tinha comido língua de chanchão, que acho que é um passarinho, acho que eu já falei isso aqui, né? Porque eu sempre fui de falar muito, mas não, a gente precisa respeitar também o direito do outro. A gente tem que aprender a ouvir. Mais do que aprender a ouvir, é olhar para a pessoa que você está conversando e tentar sentir aquela pessoa, criar uma ligação. Isso é muito bacana. E isso, olha só, eu destaquei aqui aquela palavrinha tempo, porque essa questão do tempo, né, ela é muito interessante, porque a gente conhece esse tempo cronológico, né, que está vinculado a um relógio, a um calendário, mas os físicos já dizem que o tempo é uma sensação e que tudo está se dando ao mesmo tempo, passado, presente, futuro. Eu acho isso muito confuso, sabe? Eu confesso, eu não tenho, assim, essa capacidade, esse raciocínio de conseguir compreender. Já li muitos livros sobre isso. Tem livros de Henrique Medeiros que são maravilhosos, que vão colocando toda essa situação, mas eu ainda sou meio fraquinha nesse ponto, tá? Mas vamos deixar guardadinha essa palavra tempo, porque olha só a próxima frase do Miramês, o que ele nos traz. Se deres amizade e a companhia dos que sempre te procuram, reparte com eles a doação de Deus. Por quê? Quem conversa com exagero não somente gasta o seu tempo com deficiência, como também fica devendo tempo que consome do colega e que o ouve por caridade. Olha só, antes da gente falar desse tempo, dessa doação de Deus, vamos falar um pouquinho da primeira palavra que tem ali, amizade, porque quando eu li amizade, ela me remeteu lá ao Livro dos Espíritos, na terceira parte, que a gente tem as leis morais, e uma das leis morais é a lei da sociedade.
Aí lá na questão 766, Kardec pergunta: a vida social está na natureza? E os espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida da relação. De novo, olha, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias a essa vida de relação. A gente só progride, gente, se auxiliando uns aos outros, um ajudando os outros e vivendo em sociedade. Porque sozinho não é possível. Com quem que eu vou conversar? Vou ficar falando sozinho, eu preciso do outro, tá? Eu necessito de ter essa relação com o outro. A gente precisa desse contato, porque é uma vida de inter-relação. Nós fomos criados para viver em comunhão com os semelhantes. É a unidade, assim, de um todo, num processo de aperfeiçoamento. Então, é natural que a gente busque amizades. Só que não vamos nos esquecer de, assim, quando aceitar essas amizades, oferecer sempre para elas o nosso apoio fraterno, aquele que nos for possível, mas sem querer, em momento algum, algemar essas amizades aos nossos pontos de vista, pois cada criatura vive na realidade que lhe é própria. A gente tem mania, né? Ah, mas é tão meu amigo. Ah, eu queria tanto que ele visse isso, que entendesse isso como eu. Não, vamos respeitar, tá? Respeitando o direito dos outros. E agora vamos falar do tempo. Só que eu não vou abordar o tempo, como eu falei ali, da visão física, não. Eu quero abordar o tempo de uma outra perspectiva, da perspectiva de Jesus. Nesse livro que eu falei no início do nosso estudo de hoje, Jesus no Lar, tem um capítulo lá que eu sou apaixonada por ele, que se intitula O Talismã Divino. A Virgínia, que está aqui com a gente, ela sabe disso, né, que a gente já comentou muito. A Tereza Aze está aqui com a gente também. Seja bem-vinda, Tereza. Boa noite. Esse livro, esse capítulo, né, O Talismã Divino, eu vou contar para vocês a narrativa que está lá. Nesse capítulo, a Salomé, mãe de João de Tiago, pergunta a Jesus se ele teria algum talismã, algum objeto mágico, né, que eles poderiam estar desfrutando. E Jesus olha para ela sorrindo e diz: realmente, eu conheço um talismã de maravilhoso poder. E Jesus enumera os poderes desse talismã. Eu vou citar apenas alguns aqui para gente. Jesus diz que esse talismã, né, que esse objeto mágico, ele nos oferece a descoberta dos tesouros do amor que estão ao redor de nós, nos convida à bênção da meditação nas coisas sagradas. Esse objeto mágico também reata relações de companheiros que estão em discordância, permite abençoadas sementeiras de alegria. Esse talismã também indica uma vasta rede de caminhos para um trabalho salutar e também revela 1000 modos de enriquecer a vida em que vivemos. E ele acrescenta que sem esse divino talismã é impossível começar qualquer obra de luz e de paz na Terra. Então Salomé lhe pergunta onde adquirir essa bênção, pois todos necessitamos desse acumulador de felicidade. Bem-humorado, Jesus lhe responde: esse bendito talismã, Salomé, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos agradecendo, a hora presente, o agora. Pois toda grandeza e decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração divina. O tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. E olha, nós estamos aqui juntos hoje, neste momento, agora, neste tempo, tentando aprender, nos esforçando para nos tornarmos melhores. Nós estamos aproveitando deste talismã divino. E só para fechar essa questão do tempo, né, tem um livro da Joana de Ângeles, que é Autodescobrimento, uma busca interior, que ela, uma frase dela, que eu acho que arremata tudo isso. A soma dos segundos transforma-se em milênios. A soma dos segundos transforma-se em milênios.
O que estamos fazendo dos nossos segundos? Como estamos aproveitando esses segundos? Então, Miramês fala para a gente: desperta, meu filho, deste mau hábito de ficar falando desordenadamente sem dar tempo do outro, né? Se você tem esse mau hábito, pede a quem te escuta que, ao ultrapassares os assuntos, te chame atenção, sem deixar que a vaidade e o orgulho firam nessas horas as suas sensibilidades. Vaidade e orgulho. Temos aqui as chagas da humanidade. E vejam bem, ferir a sensibilidade. A gente pode acrescentar aqui a questão do melindre, porque na raiz do melindre está o orgulho. Lá no livro Obras Póstumas tem um capítulo intitulado O Egoísmo e o Orgulho, em que Kardec diz o seguinte: julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensas a seus direitos. A importância que por orgulho atribui à sua própria pessoa, naturalmente o torna egoísta. Olha só, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. Aqui a gente tem aquela situação de quando as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse, é um vício essa questão de não ser contrariado, que vem de muitas experiências reencarnatórias nossas, né? Assim também como o esforço em controlar tudo. Tem gente que se apavora quando vê que as coisas não estão sob seu controle. Eu mesma, nossa, quantas vezes que eu fui de querer controlar e quando as coisas não saíam como eu queria, eu entrava em pânico, né? Só que não é assim. Não é, a gente não tem controle dessas coisas, né? E olha só, no livro Reforma Sem Martírio, a Hermance Dupont nos dá algumas medicações para essas doenças do melindre. São muitas, mas vou citar só algumas aqui para a gente pensar um pouquinho sobre elas. Primeiro remedinho: aceitar as vicissitudes da vida com resignação e paciência. Vicissitudes todos vamos ter na nossa vida, tá? Mas aceitá-las com resignação. E esse resignar não é você estar ali quietinho, parado. Não, resignação é atitude. Tá? É atitude. É você ver como você pode transformar aquilo ali de uma forma melhor. O que eu posso fazer para mudar essa situação? Tá? E a gente vai fazer isso fazendo o nosso melhor que a gente puder a cada dia. Outro remedinho que ela dá: serviço de amor ao próximo. Servir ao próximo. Gente, não tem remédio melhor. Quando a gente acha que tudo está ruim, que a gente está numa dificuldade muito grande, vamos tentar fazer o bem, vamos tentar ajudar o outro, que a gente vai ver que as dores da alma são muito maiores do que a gente possa imaginar. E outro remedinho que ela deu: fé no futuro. E, lógico, uma boa dose de humildade. Tinha que ser assim, não é? Não tem como ser de outra forma. Porque somente tu te eduques. A tua boa disposição neste sentido é uma porta aberta para um grande aprendizado. Quem reformula a tua conduta é você mesmo. Somos nós mesmos. E quem recebe os primeiros benefícios da nossa transformação também somos nós. Vitória sobre si mesmo. Esse é o nosso bom combate, conforme destacou o nosso apóstolo Paulo. E para finalizar o estudo de hoje, que eu achei mais fácil do que a semana passada, Miramês nos diz: avança, reparando alguns pontos ainda frágeis no teu mundo interior, que as mãos de Deus e de Cristo nunca faltarão para te ajudar nas horas em que porventura caíres com a cruz dos sacrifícios ou com o fardo dos problemas. Em qualquer circunstância, tremula a tua voz na dimensão do bem e vive feliz, porque a tua felicidade depende, em grande parte, de saber falar. Gente, olha que lindo. Acabou aqui a lição de hoje. Vamos aprender a ondular os sons da nossa palavra. Vamos fazer esse esforço para mudar a nossa expressão para uma expressão de alegria. Vamos aceitar esse convite de Miramês e vamos continuar juntos nesse esforço de tentar nos mudar aos pouquinhos que a gente consegue, tá bom? Afinal de contas, somos bolotas de carvalho. Gente,
Uma boa noite para vocês, uma semana cheia de bênçãos, repleta de alegrias. E até a próxima semana, se Deus quiser. Agradeço a presença da Lilian, da Virginia, da Tereza, da Malu. Um beijo grande. Fiquem com Deus.